Senhor, vamos para a casa do Senhor. Que alegria quando me disseram: vamos para a casa do Senhor, vamos para a casa do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Pode ser estranho cantarmos este cântico, vamos para a casa do Senhor, quando temos que participar nesta celebração nas nossas próprias casas. Mas talvez também seja uma forma de redescobrirmos que a casa do Senhor acontece aí onde estamos reunidos para orar em seu nome. O facto de sabermos que muitos nos seguem a partir das suas casas para viver desta forma atípica a celebração, também a nós nos conforta, a todos nós. Sabemos que cada um em suas casas estamos unidos a fazer igreja, a constituir igreja, em comunhão de homens e mulheres que acreditam no Senhor Jesus e que não deixam de ser igreja nestas circunstâncias muito especiais. Por isso, não desistamos de ser igreja assim, de ser igreja também, cada um nas suas casas, mas encontrando formas criativas e novas de vivermos esta comunhão na fé. E é neste espírito de comunhão que queremos hoje também celebrar. Pedimos ao Senhor que nos perdoe os pecados. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Deus de infinita bondade, que renovais o mundo com admiráveis sacramentos, fazei que a vossa Igreja se enriqueça sempre mais com estes benefícios eternos e nunca lhe faltem os auxílios temporais. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro de Isaías. Assim fala o Senhor: Eu vou criar os novos céus e a nova terra, e não mais se recordará o passado, nem voltará de novo ao pensamento. Haverá alegria e felicidade eterna por aquilo que eu vou criar. Vou fazer de Jerusalém um motivo de júbilo
e do seu povo uma fonte de alegria. Exultarei por causa de Israel, de Jerusalém, e alegrar-me-ei por causa do meu povo. Nunca mais se hão de ouvir nela vozes de pranto, nem gritos de angústia. Já não haverá ali uma criança que viva só alguns dias, nem um velho que não complete o número dos seus anos, porque o mais novo morrerá centenário e quem não chegar aos 100 anos terá incorrido em maldição. Construirão casas e habitarão nelas, plantarão vinhas e comerão dos seus frutos. Palavra do Senhor. Louvar-vos-ei, Senhor, porque me salvastes. Louvar-vos-ei, Senhor, porque me salvastes. Eu vos glorifico, Senhor, porque me salvastes e não deixastes que de mim se regozijassem os inimigos. Tirastes a minha alma da mansão dos mortos, vivificastes-me para não descer ao túmulo. Louvar-vos-ei, Senhor, porque me salvastes. Cantai salmos ao Senhor, vós os seus fiéis, e dai graças ao seu nome santo. A sua ira dura apenas um momento, e a sua benevolência a vida inteira. Ao cair da noite vêm as lágrimas, e ao amanhecer volta a alegria. Louvar-vos-ei, Senhor, porque me salvastes. Ouvi, Senhor, e tende compaixão de mim. Senhor, sede vós o meu auxílio. Vós convertestes em júbilo o meu pranto. Senhor meu Deus, eu vos louvarei eternamente. Louvar-vos-ei, Senhor, porque me salvastes. Louvor e glória a vós, Jesus Cristo, Senhor. Louvor e glória a vós, Jesus Cristo, Senhor. Buscai o bem e não o mal,
para que vivais, e o Senhor estará convosco. Louvor e glória a vós, Jesus Cristo, Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu da Samaria e foi para a Galileia. Ele próprio tinha declarado que um profeta nunca era apreciado na sua terra. Ao chegar à Galileia, foi recebido pelos galileus, porque tinham visto quanto ele fizera em Jerusalém, por ocasião da festa, a que também eles tinham assistido. Jesus voltou novamente a Caná da Galileia, onde convertera água em vinho. Havia em Cafarnaum um funcionário real cujo filho se encontrava doente. Quando ouviu dizer que Jesus viera da Judeia para a Galileia, foi ter com ele e pediu-lhe que descesse a curar o seu filho, que estava a morrer. Jesus disse-lhe: Se não virdes sinais e prodígios, não acreditareis. O funcionário insistiu: Senhor, desce antes que meu filho morra. Jesus respondeu-lhe: Vai, que o teu filho vive. O homem acreditou nas palavras que Jesus lhe tinha dito e pôs-se a caminho. Já ele descia, quando os servos vieram ao seu encontro e lhe disseram que o filho vivia. Perguntou-lhes então a que horas tinha melhorado. Eles responderam-lhe: Foi ontem, à 13h, quando a febre o deixou. Então o pai verificou que àquela hora Jesus lhe tinha dito: O teu filho vive. E acreditou ele e todos os da sua casa. Foi este o segundo milagre que Jesus realizou ao voltar da Judeia para a Galileia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ao ler os textos da Palavra de Deus, ou que a Palavra de Deus hoje nos apresenta, pensava que estes textos nos podem ajudar a lidar com duas dimensões do tempo que são decisivas para a nossa própria identidade, que é a memória do nosso passado e a forma como olhamos para o futuro. No fundo, tudo na nossa vida se joga nessas duas dimensões, e o presente também. Talvez todos nós gostássemos de poder alterar a nossa história, modificar o nosso passado. E certamente também desejaríamos poder olhar para o futuro com a confiança suficiente de que temos uma história a viver. Ora, na primeira leitura do livro de Isaías que escutámos, ouvíamos as palavras que Deus dirige ao seu povo, as seguintes: o passado não será mais lembrado e não voltará mais à memória. E na memória dos crentes daquele povo a quem foram ditas estas palavras, estavam certamente muitas coisas maravilhosas que o Senhor tinha feito com eles. Estavam os momentos em que se sentiram privilegiados por experimentarem a proteção de Deus, a alegria de terem louvado o Senhor, de terem celebrado. Mas na memória deste povo estava também, certamente,
as vezes em que puseram Deus de lado, as vezes em que trocaram Deus pelos ídolos, as vezes em que violaram os mandamentos e cometeram crimes, as vezes em que se esqueceram de Deus e deixaram de viver como povo de fé. Ora, o passado daquele povo tinha um pouco de tudo isto. Tinha entusiasmo, tinha traição, tinha fé, tinha dúvida, tinha desânimo, tinha pecado, tinha maldade, tinha arrependimento. O passado daquele povo, talvez como o nosso próprio passado, tem um pouco de tudo. E como sabemos também por experiência própria, por vezes o peso do passado dificulta-nos caminhar, erguer a cabeça. Todos nós carregamos um passado, uma história que não é só feita de amor e de graça, mas também a nossa história é feita de infidelidades e de pecado, de erros e de más decisões. Provavelmente, todos nós temos algo no passado, muito ou pouco. Todos nós temos algo no passado que, se fosse possível, apagaríamos. Gostaríamos de apagar. Algo que gostaríamos de ter feito de outra forma. Algo que nos envergonha, com o qual hoje não nos identificamos. Isto faz parte da nossa vida. Muito ou pouco, imagino que todos teremos algo disto, da nossa história que preferíamos não ter feito ou vivido. E, no entanto, também o passado faz de nós aquilo que somos hoje. Também o passado dá história à nossa vida. Também esse passado menos brilhante nos ajudou a crescer. Também no passado que não é tão luminoso podemos encontrar a ação de Deus. Podemos reconhecer que também aí Deus esteve presente. Desse Deus que mesmo nesses momentos mais sombrios da nossa história não deixou de nos olhar com ternura e com amor. Este é o mistério do amor do nosso Deus. E quando o Senhor diz na primeira leitura que o passado não voltará à memória, quer dizer, sobretudo, que o passado deixará de ser um peso. O passado não tem de nos impedir de viver o presente com alegria e com esperança. Diz o texto de Isaías: eu mesmo me alegrarei com o meu povo. O passado não tem de condicionar a forma como vivemos hoje o presente. Esta é uma forma de perdão que nos cura por dentro. Esta afirmação de Deus, no fundo, é a declaração mais radical possível do perdão. Porque Deus olha com amor as feridas da nossa própria história. Ele próprio suporta os nossos fracassos para que eles não nos pesem só a nós, ou não nos pesem a nós. Este é um perdão que só Deus pode garantir. Não anula o passado, mas faz com que ele deixe de ter um peso para nós. E por isso atreve-se a dizer: o passado será apagado. Não porque desapareça da história, mas porque desapareça do presente como um peso, nesse sentido. Mas não é só o passado que a palavra de Deus nos ajuda a olhar, é também o futuro, ou melhor, a forma como olhamos para o futuro. O Evangelho de João apresenta-nos, como ouvimos, o episódio de um funcionário real que pede a Jesus a cura do filho. Geralmente nos Evangelhos vemos Jesus a fazer milagres tocando as pessoas ou na presença dos curados. Neste caso é um dos poucos casos em que não acontece assim. Jesus diz-lhe para ir para casa e que lá encontrará o filho já curado. Diz isto a um homem que não sabia bem sequer quem era Jesus. A um homem que não tinha uma fé muito forte. E o interessante do Evangelho, deste texto, é que aquele homem acredita simplesmente na palavra de Jesus e põe-se a caminho de casa,
com uma confiança diferente. Repito, ele nem sabia bem quem era Jesus, nem sabia se era certo que fazia milagres, mas fortalecido pela palavra de Jesus ele vai, e vai com confiança. Diz o texto: o homem acreditou nas palavras que Jesus lhe disse e pôs-se a caminho. Pôs-se a caminho. Aquele homem sente-se disposto a enfrentar a sua realidade apenas pela força da fé nas palavras de Jesus. Nem sequer tem uma certeza absoluta, uma evidência de que o filho está curado. Mas pela fé tem coragem de ir para casa, de enfrentar as provas que lá encontrar. A fé, caros amigos, pode não fazer os milagres que desejamos, mas dá-nos sempre a capacidade de nos pormos a caminho, de enfrentarmos o que temos pela frente, de encararmos o futuro com a certeza de que nele encontraremos sempre algo de Deus, tal como dizia em relação ao passado. Se mesmo no passado menos brilhante da nossa história estava Deus, também no futuro, seja ele qual for, estará Deus. Isso é já muito para quem acredita, ou é tudo para quem acredita. Saber que Deus estará também no nosso futuro. Nesta epidemia que ofusca com tanta incerteza o futuro de todos nós, não sabemos exatamente o que vamos encontrar, nem sabemos como estaremos quando esta epidemia terminar. Mas sabemos que, seja qual for a situação, encontraremos Deus que não nos deixa cair na desgraça. A fé no Senhor também nos dá a força necessária para enfrentar o que temos pela frente. A fé dá-nos essa força com a responsabilidade de fazer tudo o que é humanamente correto. Não nos dispensa de fazer tudo o que está ao nosso alcance. Irmãos e irmãs, a fé no Deus de Jesus Cristo dá sentido ao nosso presente, porque impede que fiquemos presos no nosso passado, porque cura as feridas da nossa memória. Dá-nos força e sabedoria para olhar o futuro com esperança, porque, como diz Isaías, o Senhor quer estar sempre conosco. E como dizia o texto, Ele quer fazer festa conosco. Dizia mais, Ele quer entusiasmar-se conosco, dizia o texto de Isaías. E nestes tempos também nos faz bem ouvir isto, dizer que Deus é aquele que não desiste de estar conosco. Irmãos e irmãs, na liturgia da palavra que escutamos, Deus anuncia que vai criar um mundo novo. Peçamos-lhe que nos faça dignos dele, dizendo: Deus de bondade, ouvi-nos. Deus de bondade, ouvi-nos. Com as igrejas que nos 5 continentes proclamam o Evangelho aos homens de hoje e neles renovam a esperança e a alegria, oremos ao Senhor. Deus de bondade, ouvi-nos. Com aqueles que têm sede de mais justiça e tudo fazem para acabar com a violência que se manifesta de tantas formas pelo mundo, oremos ao Senhor. Deus de bondade, ouvi-nos. Com os membros dos movimentos eclesiais que se preparam para a Páscoa do Senhor, meta final da sua própria renovação, oremos ao Senhor. Deus de bondade, ouvi-nos. Com os pais cujos filhos estão doentes e, sobretudo, com os que recorrem à Mãe de Deus quando as esperanças humanas desaparecem, oremos ao Senhor. Deus de bondade, ouvi-nos. Por todos os nossos irmãos que pelo mundo fora enfrentam as consequências da atual pandemia,
para que Nossa Senhora os ajude e conforte como fez com os santos pastorinhos, oremos, irmãos. Deus de bondade, ouvi-nos. Com toda a nossa Assembleia celebrante e em união com os outros paroquianos que procuram levar a sua cruz unidos a Cristo, oremos ao Senhor. Deus de bondade, ouvi-nos. Senhor, ensinai-nos a louvar-vos com a vida e a trabalhar unidos uns aos outros no projeto de Deus anunciado por Isaías, por Cristo nosso Senhor. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos da vossa bondade, fruto da terra e do nosso trabalho, que hoje vos apresentamos e que para nós se vai tornar pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da videira e do nosso trabalho, que hoje vos apresentamos e que para nós se vai tornar vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. Oremos. Concedei-nos, Senhor, o fruto da oblação que vos é consagrada, de modo que, purificados da velha condição do homem terreno, vivamos a vida nova do homem celeste. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte. Pelo jejum quaresmal, reprimis os vícios e elevais o espírito, infundis a fortaleza e dais a recompensa, por Cristo nosso Senhor. Por Ele, todos os coros celestes proclamam alegremente a vossa glória. Permiti que nos associemos às suas vozes, cantando humildemente o vosso louvor. Proclamam
Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, e todas as criaturas cantam os vossos louvores, porque dais a vida e santificais todas as coisas, por Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor, com o poder do Espírito Santo, e não cessais de reunir para vós um povo que de um extremo ao outro da terra vos ofereça uma oblação pura. Humildemente vos suplicamos, Senhor, santificai pelo Espírito Santo estes dons que vos apresentamos, para que se convertam no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que nos mandou celebrar estes mistérios. Na noite em que ele ia ser entregue, tomou o pão e, dando graças, abençoou, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua admirável ressurreição e ascensão aos céus, e esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Olhai benignamente para a oblação da vossa Igreja, vede nela a vítima que nos reconciliou convosco e fazei que, alimentando-nos do corpo e sangue do vosso Filho, cheios do seu Espírito Santo, sejamos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito Santo faça de nós uma oferenda permanente, a fim de alcançarmos a herança eterna, em companhia dos vossos eleitos, como a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e gloriosos mártires, Santos Francisco e Jacinta Marto, e todos os santos por cuja intercessão esperamos sempre o vosso auxílio. Por este sacrifício de reconciliação, dai, Senhor, a salvação e a paz ao mundo inteiro. Confirmai a vossa Igreja na fé e na caridade, ao longo da sua peregrinação na terra. Com o vosso servo, o Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos os bispos e ministros sagrados e todo o povo por vós redimido. Atendei benignamente às preces desta família que vos dignastes reunir na vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos dispersos. Lembrai-vos dos nossos irmãos defuntos e de todos os que morreram na vossa amizade. Acolhei-os com bondade no vosso reino, onde também nós esperamos ser recebidos, para vivermos com eles eternamente na vossa glória, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Por ele, concedeis ao mundo todos os bens. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Porque nos chamamos e somos filhos de Deus, digamos com toda a confiança a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salvo. Jesus está presente neste altar. Convido-vos a todos, vós que nos acompanhais nas vossas casas, através dos meios de comunicação, a unirem-se de modo especial a esta presença que nunca nos abandona e a fazerem agora a sua comunhão espiritual, na esperança de nos podermos reunir novamente nas nossas comunidades para nos alimentarmos da Eucaristia. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Louva minha alma o Senhor. Louvarei o Senhor toda a minha vida. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu vim para que tenham vida
Oremos. Nós vos suplicamos, Senhor, que estes dons sagrados renovem a nossa vida, para que, seguindo o caminho da santidade, alcancemos os bens eternos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Dirigimos-nos agora à Virgem Maria, Nossa Senhora. Na hora presente da nossa história, confiemos-lhe a nossa vida, a vida de todos os nossos irmãos, de todas as partes do mundo, neste momento de tribulação. Peçamos-lhe que nos livre de todos os males, cantando. A vossa proteção nos acolhemos, Santa Mãe de Deus. Não desprezais as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz, o Senhor vos acompanha. Ave Virgem Santa, estrela